Boa tarde a todos. Estamos hoje aqui no dia 12 de 12, né, de 2024, aproveitando esse horário para conversarmos um pouco sobre um tema bastante interessante que, assim, poucos conhecem, mas de suma importância, que é o campo morfogenético. Vocês já ouviram falar sobre o campo morfogenético? Sabe o que é, quais os seus benefícios, como ser trabalhado, o que ele pode nos proporcionar? Então, essa é a intenção dessa fala minha hoje com vocês. E aí eu inicio colocando para vocês que o campo morfogenético ele é um trabalho, né? Foi um trabalho desenvolvido por um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake. E ele refere-se a um campo de informações não físico que organiza e estrutura, né, o comportamento do sistema dos seres vivos. Então, de início foi trabalhada a questão com os animais, e foi observado e confirmado, né, cientificamente que é real, a situação desse campo morfogenético. Então, existe um campo além da questão do DNA, né, da questão biológica, da transmissão dos animais. Existe também, Ana, boa tarde, Ana. Tudo bem? A gente está conversando um pouco sobre o campo morfogenético, viu? Se quiser intervir, perguntar, seja bem-vinda. E aí, o que é que acontece? Esse campo morfogenético, ele traz informações, né, de cada família, né? Segundo a teoria da existência do campo morfogenético, um abraço, querida. Rogério, seja bem-vindo. Estamos falando sobre o campo morfogenético. Se existir alguma dúvida, algum questionamento, fique à vontade, a gente está aqui para conversar um pouco sobre esse tema. Então, segundo essa teoria, cada família possui um campo morfogenético único, né, que é transmitido através das gerações e influencia as dinâmicas familiares. Esse campo, né, contém informações sobre relacionamentos, papéis, crenças, traumas familiares, moldando a forma que os membros e familiares se relacionam entre si. Então, é uma informação que é passada de geração em geração e que influencia o nosso presente, né? O que nós pensamos, quais os pensamentos e traumas e acordos que foram feitos numa geração passada, tendo um efeito no aqui e no agora, né? Então, a importância de tomar consciência da realidade dos fatos, sentimentos, traumas, né, para poder trabalhar, ressignificar e assim dar um novo sentido em busca de uma cura, mudança de padrão, ou seja, ressignificar. Então, a grande importância da gente trabalhar o nosso campo morfogenético, conhecer o nosso campo, é justamente para que, assim, ao conhecer, nós possamos ressignificá-los. Observar, muitas vezes, traumas, repetições de padrões, de onde veio. Isso não me pertence, porque isso eu nunca vivi essa situação, mas eu tenho receio dela. E de onde vem isso? Então, através do campo morfogenético, é possível
a gente ter acesso a essa informação. Então, é uma fala, inclusive bíblica, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós temos acesso, né, a essas informações desse campo, então é possível que a gente transforme, que a gente ressignifique, que a gente realmente possa trabalhar isso dentro de uma terapia, né, com um psicólogo, dentro de questões de uma meditação. Então, essa é a grande importância desse campo, né? O campo morfogenético, ele é aberto, uma das formas de se ter acesso a esse campo é justamente com as constelações familiares, não é? E aí eu não sei aqui se todos que estão me ouvindo conhecem a constelação familiar, mas o campo, quando nós entramos e buscamos representantes no movimento das constelações familiares, vocês já devem ter percebido ou ouvido, vamos trabalhar o seu campo familiar. Vamos ver o que é que o seu campo da sua família tem a nos dizer, tem a revelar. Porque é isso que acontece. É uma questão de uma situação, de um sentir, não é? Quando as pessoas estão trabalhando como representantes dentro de uma constelação familiar, ela sente, ela acessa esse campo morfogenético da pessoa que está sendo constelada. E aí se começa a ser revelados sentimentos, traumas, questões que foram mal resolvidas num passado com aquele determinado familiar, e ao acessar essa consciência é possível a quem está sendo constelado ter um novo olhar, uma nova visão, um novo sentido para toda aquela situação, né? Então, os representantes, eles vão observar e vão demonstrar questões de algum tipo de desequilíbrio naquele sistema, algum tipo de trauma que exista nele. Então, por isso a grande importância da constelação familiar, porque é um mecanismo que nos possibilita ter acesso a esse nosso campo familiar, essas informações que estavam guardadas, né, até então, né, ocultas, e aí você, ao abrir esse campo, né, com um constelador, uma pessoa preparada, uma pessoa que esteja qualificada para isso, não é? Porque é uma situação que muito séria, né? Que a gente tem que ter responsabilidade ao abrir um campo, ao observar esse campo e respeitando, né, a esse campo, porque inclusive uma outra fala que nós escutamos muito numa constelação é: o campo é soberano. Então, esse respeito ao campo, esse cuidado com o campo é o que todo constelador tem que ter, e aí tem que ser uma pessoa realmente preparada, responsável, mas o sistema é totalmente fenomenológico, né? E aí entrou agora: oi, querida, tudo bom? Olha, esse tema, inclusive, a inspiração para falar sobre esse tema foi de uma amiga nossa, né, que entrou agora, e ela colocava que uma parente dela queria saber um pouco mais sobre o que era o campo morfogenético, porque ela já tinha participado de algumas constelações, né, e aí colocou que o que é mesmo, o que é que acontece ali naquela constelação. E eu disse: que tema legal, vamos lá, vamos esclarecer a quem puder. Vai ficar gravada, viu, minha linda? Depois você passa para sua tia e espero que ela compreenda um pouco mais, né? Se quiser também intervir e ver agora algum questionamento, fique à vontade. Então, no acesso a esse campo morfogenético
através das constelações familiares, através daquelas representações que tá acontecendo ali, né, dos seus familiares, se pode observar a questão. Opa, fez uma live, já estou encaminhando para ela agora, muito bem. Como é o nome dela? Que aí quando ela entrar eu já sei que é ela, já vou direcionar para ela as dúvidas que ela tiver, né? Então, esses desequilíbrios, essas questões, essas situações, esses traumas que poderão aparecer no campo, não é? Lúcia, pronto, vamos aguardar aí a Dona Lúcia, se não conseguir entrar, mas vai estar gravado e ela vai entender, e eu agradeço a ela essa inspiração para ter feito essa live hoje. Esses desequilíbrios, muitas vezes eles são pautados nas 3 leis do amor do Bert Hellinger, né? Que é um dos criadores, o criador, né, da constelação familiar. Na verdade, ele diz que ele não é um criador, ele só observou essas leis sistêmicas e organizou, né? E aí ele fala sobre a primeira lei, que é o pertencimento. Então, todos fazem parte. E aí, quando dentro de um sistema familiar, dentro justamente de um campo morfogenético, né, a gente abre o campo da pessoa que está sendo constelada e se observa que existiu uma exclusão, alguém foi excluído, o pai, a mãe, um avô, um tio, muitas vezes um parente que está ali e cometeu algum crime ou alguma situação que foi julgado como errado pelaquele grupo familiar, então essa pessoa é excluída. Essa exclusão, ela vai ter consequências. E aí é quando nós falamos sobre a questão do emaranhamento. Então, aquele sistema ficou ali com aquela situação de exclusão, e que quando você abre esse campo morfogenético, esse campo, tem acesso a esse campo da tua família, você consegue ver. E aí é possível ser feito, junto com a pessoa que está sendo constelada e o constelador, algumas falas de cura, alguns movimentos, né, respeitando, mais uma vez eu friso muito essa questão do respeito ao campo, né, da soberania do campo morfogenético. Mas esse campo, quando ele é revelado, é para que se tenha uma cura, para que se tenha realmente o fluir da vida, né? Que o amor possa prevalecer, porque todas as relações familiares, elas têm como fundamento o amor. Então, para que o amor flua, para que o amor possa dar continuidade, né? O que é que ficou bloqueado, o que é que ficou mal resolvido lá atrás, né? E aí, essa questão do pertencimento é a primeira lei. A segunda é a hierarquia. Então, quem chegou primeiro tem prioridade. Muitas vezes existem situações de você estar num segundo casamento ou num terceiro casamento, mas tem que se respeitar quem chegou primeiro. O primeiro casamento, o segundo casamento. Não é uma questão de você... Você tem que fechar os ciclos, é importante esse fechamento de ciclos, mas que cada pessoa esteja no seu lugar de honra, porque é nesse lugar que a pessoa tem força. Quando nós estamos no nosso lugar, nós estamos com a nossa força. É importante a gente saber o nosso lugar na questão de irmãos, por exemplo, né? Muitas vezes existem situações que você tem abortos, existem outros filhos de uma outra relação anterior à do casamento, né, do seu pai e da sua mãe, e às vezes a pessoa nem sabe, ou se sabe, exclui. Então, tudo isso pode levar a emaranhamentos, a um bloqueio na fluidez do amor. E aí vem as consequências, né? Vem a situação de você perder a força, de você não se sentir pertencente, de você
repetir os padrões daquele seu sistema familiar que não foi trabalhado como deveria ter sido, né? Não se teve aquela orientação, não se teve aquela oportunidade. E aí nós estamos falando de situações que foi do jeito que tinha que ser. Não é um julgamento dos nossos antepassados. A gente não abre o campo, né, morfogenético para ver o que é quem errou, quem acertou, porque todos nós, quando agimos dentro do nosso sistema familiar, nós agimos com a melhor das intenções, né? Nós agimos acreditando que estamos fazendo a coisa certa. E é a coisa certa para aquele momento, para aquela situação. Mas o mundo, ele é dinâmico. A vida, ela transforma, né? Um exemplo é a situação da mulher, a condição da mulher, né? Até ontem eu estava conversando com algumas amigas e elas lembrando, né? São um pouco mais velhas, de que há muito pouco tempo a mulher, para fazer uma cesárea e querer fazer uma ligação e não ter mais filho, era obrigatório a autorização do marido. Ou seja, aquela mulher não era dona do seu próprio corpo, ela não determinava se queria ou não ter mais filhos, ela era relativamente incapaz, inclusive, né? Para viajar tinha que ter autorização do marido, para fazer uma ligação e não ter mais filho, tinha que ter autorização do marido. Então, veja, naquela época, o quanto nossas ancestrais tiveram dores, tiveram sofrimento, tiveram traumas, mas que nós podemos e devemos buscar a cura disso no hoje. Porque hoje já não mais é cabível isso. Mas nós vemos muitas situações de dependência emocional, dependência econômica, dependência de vários aspectos de algumas mulheres, assim, não algumas, muitas, né? Em relação ao seu companheiro, em relação ao seu marido. E aí as pessoas fazem, como assim, né? Em pleno 2024, a mulher emancipada, a mulher que trabalha, a mulher intelectual, a mulher que muitas vezes é delegada, é juíza, é promotora. Como essa mulher fica nessa dependência desse marido? Mas são questões que vêm lá de trás. São muitas vezes padrões, repetições de padrões que estão... É como se fosse uma tatuagem, né? Eles estão entrelados ao nosso sistema familiar. E aí a importância de olhar para isso, abrir o seu campo, né? E aí a constelação é uma das formas de abrir esse campo, observar o que foi que aconteceu, o porquê, né? Por que eu, mesmo tendo toda uma independência, ainda nas minhas ações, porque muitas vezes a fala é uma coisa, mas as ações são outras, né? Por que eu ainda repito isso que minha mãe fez, minha avó fez, minha bisavó fez? E quando a gente está inquieta com isso, ainda é bom, porque existem situações em que você diz, a vida é assim mesmo, a mulher nasceu para sofrer, a situação é isso mesmo, é que todo homem é igual, e aí você repete e você não se permite fazer diferente. O terceiro lei do amor, né, que o Bert nos fala, é a questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Justamente esse equilíbrio que em todas as relações deve existir, mas principalmente de casal, que há alguns anos atrás não era muito possível, porque tinha esse impedimento, vamos dizer assim, inclusive legal, da mulher poder se posicionar de uma forma de igualdade com o homem. Mas hoje já não mais, graças a Deus. E aí nós dessa geração, nós mulheres dessa geração, devemos, e é até um compromisso nosso com a geração passada, que sofreu tanto, né, que foi tão discriminada e tolhida do seu direito. Se nós hoje temos acesso à faculdade, temos acesso ao trabalho, temos acesso às terapias, né, porque a constelação é uma
forma de ver a situação através do campo morfogenético, mas o trabalhar é terapêutico com um psicólogo, com uma questão da meditação, com uma questão, inclusive, de cada um com suas crenças, né, através de oração. É um cuidado constante, né? É uma questão do orar e vigiar, né? Então, é sempre, né? E aí a Ana fala, agora já tem a remoção de tatuagem no corpo, vamos remover essas submissões das nossas vidas. Exatamente, Ana. Então, assim, não é porque no nosso sistema existiram, né, mulheres e nossos ancestrais que foram submetidos a abusos, a violência, a escravidão, inclusive, porque isso, né, é uma realidade nossa. Não é por conta disso que a gente está fadado, é uma coisa que todos temos que continuar a herdar isso e continuar com isso. É possível e devemos estarmos atentas a trabalhar esses traumas, né? Primeiro, reconhecer de onde vem isso, porque muitas vezes a gente está repetindo, acreditando que é nosso, mas não é nosso. Isso vem lá de trás. Então, o primeiro momento, e aí essa importância do campo morfogenético, de se abrir esse campo, de se ver o que é que tem naquele campo. E aí a importância de que seja algo individual, único, porque cada um tem o seu campo. Oi, Sandra, boa tarde, tudo bem, querida? Seja bem-vinda à nossa live. Essa necessidade de estarmos trabalhando o nosso campo morfogenético, trabalhando as culturas, as crenças, né, que nossos ancestrais viveram, é muito importante. Porque é isso que vai nos libertar, nos possibilitar fazermos um pouco diferente. Não é de uma forma, como eu repito, não é para julgar a nossa ancestralidade, não é para julgar a nossa mãe, nosso pai e nossos ancestrais. Pelo contrário, é agradecer a vida que veio através deles e chegou até nós, que é o nosso bem maior, que é a vida, mas pedir permissão, reconhecer o que foi que aconteceu ali naquele passado, desemaranhar, fazer falas de curas, movimentos de cura, para que assim possamos vivermos e fluirmos, né? Fluir a nossa vida de uma forma mais tranquila, na paz, no equilíbrio, não é? E deixar no passado o que é do passado, deixar com o nosso, devolver ao nosso ancestral aquele trauma, aquela dor e colocar para ele, olha, eu sinto muito por toda essa dor. É reconhecer, inclusive, a grandeza, né, de toda essa nossa ancestralidade, o quanto eles foram fortes, né? O quanto eles conseguiram, mesmo apesar de toda essa situação, veja como nossas ancestrais são fortes, porque apesar de toda a adversidade, elas ainda conseguiram transmitir a vida, e a vida chegou até nós. Então, em forma inclusive de gratidão e honra a esses ancestrais, é nosso dever, inclusive, trabalharmos esses sentimentos de uma forma de cura. Para quê? Para que nossos descendentes, para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos não precisem estar repetindo, né, toda essa história. Então, o campo morfogenético, ele traz essa possibilidade da gente trabalhar o nosso sistema familiar, da gente olhar o que é que está ali emaranhado, o que é que está ali desequilibrado, o que é que está ali fora do lugar, porque inclusive o nome constelação familiar, a sua origem, né, é alemã, e aí quando veio a tradução veio constelação familiar, mas na verdade seria colocar cada coisa no seu lugar. Então, como é importante a gente saber o nosso lugar, como é importante a gente saber da onde veio aquele trauma, devolver aquela situação a quem pertence. Olha, isso não me pertence, devolvo a quem pertence isso. E honro, respeito, né? Vejo, porque muitas vezes nessa questão do pertencimento, pessoas são excluídas do sistema por julgamentos.
E como é importante que essa pessoa seja vista, reconhecida. Eu vejo você, eu reconheço a sua força, né? Eu reconheço a sua dor. E apenas, é impressionante, mas apenas esse movimento já muda tudo. Porque o teu olhar, né? Todo o sistema é trabalhado ali na constelação. Então não é só você que está sendo trabalhado, mas toda a tua ancestralidade também está sendo trabalhada, e todos os teus descendentes estão sendo liberados, estão sendo curados, estão tendo possibilidade de acessar essa cura. Então é muito interessante, importante, né? Ao trazer a consciência, os elementos do campo do campo morfogenético, o terapeuta e a família podem trabalhar juntos para encontrar soluções e restaurar o equilíbrio do sistema familiar. O campo morfogenético desempenha um papel fundamental na constelação sistêmica familiar. Ele oferece uma perspectiva mais ampla e profunda sobre as dimensões familiares, permitindo que se vá além das interações superficiais e compreenda as influências do sistema, né, que moldam a vida dos indivíduos, né, podem levar uma maior compreensão, cura, transformação nas relações familiares. Então, a consciência é o primeiro caminho, o caminho assim, é longo, porque são anos, muitas vezes 50 anos, né? 60 anos, você ali acreditando naquelas verdades absolutas, naquela situação que foi repassada pela sua mãe, pela sua avó, pela sua bisavó, toda uma tradição de que isso é assim, a mulher nasceu para sofrer, a mulher é a única que é responsável, por exemplo, numa gestação, numa gravidez que não foi planejada, né? Não foi buscada e aconteceu. Então, quantas vezes nós mulheres não sofremos o julgamento e a cobrança de que a responsabilidade é sua, você deveria ter evitado. E o homem? E por que o homem também não deve ser responsabilizado e cobrado, né, essa responsabilidade, não apenas financeiramente, não apenas com a alimentação, mas também com a preocupação, o cuidado com o filho? Isso vem de uma crença antiga, de uma realidade antiga, de uma sociedade antiga, né, das nossas ancestrais, da nossa mãe, das nossas avós, das nossas bisavós. Então, como fazer para quebrar esses pensamentos? Como fazer para que possamos mudar essa situação? Possamos nos curar dessa prisão que muitas vezes nos é colocado e dito que é assim mesmo e não tem como mudar. Então, o nosso sistema morfogenético, né, o campo morfogenético, onde apresenta o nosso sistema familiar, ele pode nos dar uma orientação para que a gente possa compreender, a gente possa tomar consciência real do que é que está acontecendo, do que é que aconteceu, do porquê que aconteceu, e que aquilo não nos pertence, que aquilo não mais nos pertence. E aí, com esses movimentos de cura dentro da constelação familiar, existe o alívio, né? É uma verdadeira, você chega, respira realmente livre. É uma liberdade de que aquele peso que você levava, que era da tua mãe, que era do teu pai, que era do teu bisavô, do teu tataravô, a gente deixa com eles e respeita e honra e olha para aquilo e deixa lá com eles. Então, com essa maior compreensão, cura e transformação, os conflitos jurídicos, inclusive, né, dentro de um processo judicial, eles podem ganhar outras formas, porque aí é a interseção, né, entre o direito e a visão sistêmica e a visão
de toda essa nossa cultura aprendida, né, através do nosso sistema familiar, como fazer esse encontro para que esses conflitos judiciais, né, essas brigas que duram anos e anos, briga de alimentos, briga para o divórcio, briga para a guarda, briga de todas as formas, como fazer para que esses conflitos possam se ter um novo olhar sobre ele, uma nova perspectiva, né? Através desse novo olhar para o conflito, a solução e composição de um acordo judicial se torna mais próximo, podendo poupar muito tempo, dor e sofrimento para todos os envolvidos num processo judicial. Então, hoje, na nossa capital de Pernambuco, no Fórum do Recife, nós temos um trabalho muito bonito, muito importante, que inclusive foi através desse trabalho que eu tive, há 5 anos atrás, acesso às constelações, e aí mergulhei nisso, fiz um curso de preparação, uma pós-graduação em constelação, e hoje, além de advogada, eu também sou consteladora familiar. De tamanha importância que eu vi, né, e fiquei deslumbrada, como é possível você realmente ter um novo olhar para aquele conflito. Então, hoje nós temos um projeto chamado Um Novo Olhar, que é dirigido e coordenado pela doutora Ilka, que é a juíza da 5ª Vara de Família daqui da capital. Uma pessoa maravilhosa que, além de juíza, ela também é consteladora. Então, ela faz esse trabalho brilhantemente. Inclusive, no dia de hoje, né, que nós estamos numa quinta-feira, ela está fazendo lá o trabalho dela, né? Todas as quintas, ela tem esse trabalho pela manhã, é gratuito, né? Os cidadãos, as pessoas que estão com processos ali naquela angústia, naquela aflição, é uma porta, é uma visão diferente para poder contribuir para que aquele conflito, que aquela situação tenha um novo olhar. E aí lá é feito um convite, né, para que as pessoas participem, advogados, pessoas da sociedade em geral e a própria parte, né? E se ela quiser, tudo é de uma forma voluntária, né? Se a pessoa quiser fazer a constelação lá, é feito a constelação ali daquela situação do processo, né? E se abre esse campo morfogenético que a gente está falando. E aí nesse campo existe uma situação fenomenológica que a gente coloca. É um fenômeno, não é algo assim racional, vamos dizer assim, olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é um teatro. É as partes representando aquela família, aquele sistema familiar da pessoa que está sendo constelada e revelando, não é? Mostrando para aquela pessoa o que é que está emaranhando, o que é que está bloqueando o fluxo do amor, o que é que está trazendo aquele conflito, qual realmente é a raiz do conflito. Porque o conflito judicial, o que a gente observa superficialmente dentro de um processo judicial, ele é muito raso, ele não representa a realidade. Ele representa uma parte. Bom, é uma questão de guarda. Então a mãe está querendo ficar com a guarda do filho e o pai não está querendo. É uma questão de alimentos. É uma questão puramente processual. Quando se abre esse campo morfogenético, quando se tem acesso à possibilidade, não é, de se ver além daquela situação jurídica que está apresentando-se no processo, aí sim vem a verdadeira cura. E aí as partes podem acessar a verdade da situação. Agora eu compreendo. É uma fala muito observada e falada dentro de uma constelação. Agora eu compreendo. Agora eu tomo consciência disso. Agora eu consigo ver
essa situação se repetindo, agora eu consigo acessar que a minha mãe passou por isso também, que minha avó passou, que minha bisavó passou, mas que eu posso me libertar disso. Eu posso fazer um movimento de cura e deixar com elas toda essa situação ficar lá atrás. E aí eu posso ter a oportunidade de ter uma nova postura, um novo olhar diante daquele conflito. Né? E aí, com esse novo olhar, eu posso realmente ter acesso a uma solução e de preferência pacífica, de preferência harmoniosa, né? E rápida daquela situação que muitas vezes, se você não tiver esse olhar diferenciado, você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos dentro de um processo judicial. Então, inclusive, nosso artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, ele coloca aqui a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual. Então, justamente a constelação familiar, ela entra nesses outros métodos de solução consensual de conflitos. E aí, deverão, não é poderão, não é uma sugestão que aconteça, devem acontecer, deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, não só evitando que o conflito e que o processo seja instaurado, mas mesmo depois da instauração desse processo, mesmo depois que o processo já está caminhando, que já tem 1 ano de processo, é possível, sim, que as pessoas possam trabalhar esse seu campo morfogenético, possam acessar essas informações que ficaram, né, tatuadas, como a Ana falou aqui, no nosso sistema familiar, e que possamos remover, transformar, ressignificar toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse conflito que muitas vezes teve início lá atrás, teve início no nosso sistema familiar, mas com nossos ancestrais, com nossos pais, nossas mães, pessoas que fazem parte do nosso sistema familiar, mas que não precisa mais, não é necessário mais essa dor, né? As pessoas podem e devem, não é, buscar um novo olhar para essa situação, buscar a cura, buscar dizer, olha, eu deixo com vocês o que é de vocês, eu fico com o que é meu, eu reconheço agora o meu lugar, eu sei qual é esse meu lugar, eu tomo a força nesse meu lugar, eu vejo hoje o que aconteceu em relação à minha criança ferida, porque é outra situação que acontece muito, não é? A pessoa, naquele momento lá da infância, congelou naquele trauma, congelou naquela dor e ficou ali. Então, ele, mesmo na fase adulta, não é? Mesmo já não sendo mais necessário ficar vivendo aquela dor, muitas vezes a pessoa continua naquela repetição daquele padrão, né? Então, eu não tive pai, meu pai já não teve pai, outro também teve a ausência do pai, e aí eu também, sem querer, assim, sem nem saber o porquê, eu também repito esse padrão de ser um pai ausente. Eu repito esse padrão de dor, eu repito esse padrão de sofrimento. Então, para que nós possamos ter acesso a essas informações, para que a gente possa ter acesso a essa cura, fica o convite, né, para quem ainda não conhece e buscar, né, acessar esse instrumento tão transformador, tão importante, né, que são as constelações familiares, e para que, através da constelação, possamos ter acesso ao nosso campo morfogenético, possamos ter acesso a
essa situação, né, que ficou. E aqui a Thelma fala: eu me identifico com a dor dele e busco honrá-los através da minha dor. Exatamente, Thelma. É isso que acontece. Nosso campo, né, familiar, ele nos remete a estarmos repetindo essa dor por lealdade, por amor àquele nosso pai, àquela nossa mãe. Então, ficamos presos a essa situação. E acreditamos que se fizermos diferente, vamos estarmos desonrando a eles ou nos excluindo do nosso sistema. E todos nós queremos pertencer. Então, através de uma constelação familiar, né, esse trabalho que é feito junto com um constelador sério, responsável, ele vai ajudar a você não só a ver, mas também fazer esse movimento de cura, esse movimento de deixar e reconhecer que a maior honra que possamos exercer em relação a nossos ancestrais é fazer valer a pena, né? Eles sofreram tanto, eles viveram tanta dor, e aí, com nossa felicidade, com nosso bem-estar, nós honramos a eles. Dizemos assim: ó, papai e mamãe, valeu a pena, né? Valeu a pena, vocês sofreram tanto, vocês tiveram tantas dificuldades, que pena que na época de vocês, no momento em que vocês viveram, vocês não puderam ter acesso ao que eu estou podendo ter acesso agora, né? E aí, como ela diz, a mudança de chave, a virada de chave, né? Exatamente, é quando você vira a chave. Você diz assim: pronto, agora eu compreendi, agora eu me liberto. Eu peço a liberação do campo, né? Eu peço a esse campo morfogenético, esse campo do meu sistema familiar, que, por favor, me libere. Eu não preciso estar repetindo, porque o campo morfogenético, ele também funciona para que as coisas que ficaram ali emaranhadas, mal resolvidas, né? As exclusões, os desequilíbrios, possam ser vistos e trabalhados. Porque enquanto a gente não vê, não olha para aquilo vai se repetindo. É igual uma série de escolar mesmo, né? A gente tá aqui para um aprendizado, para uma evolução da primeira série passar para a segunda série. Enquanto você não fizer a prova, observar tudo, estudar tudo direitinho, você vai ficar repetindo na primeira série todo o tempo. Então, o convite é para que, assim, ó, vamos aprender isso daqui, vamos olhar o que é isso, vamos ver o que é que tem para se aprender, o que é que tem para se trabalhar aqui. E aí, acessando isso, a gente possa dizer: pronto, agora eu já compreendi, eu já acessei, eu liberei o meu campo. Meu campo não precisa mais estar repetindo isso para poder isso ser visto. Eu consegui ver, eu consegui trabalhar. Então, é uma coisa muito maravilhosa, né? Uma coisa que é utilizada não só na área jurídica, mas na questão da medicina e em várias outras áreas, porque o sistêmico, ele é tudo, né? Esse campo morfogenético, como a gente trabalhou no início da live, ela vem, inclusive, nos animais, né? Todo ser vivo, ele acessa e ele tem esse campo morfogenético. Esse campo morfogenético, ele é algo natural a todo ser vivo. Então, que possamos utilizarmos dessa ferramenta de uma forma responsável, né? De uma forma que traga realmente mudanças, que possa realmente contribuir, inclusive com o judiciário, inclusive para a diminuição de tantos conflitos, de tantos processos, né, que nosso sistema jurídico já não aguenta mais, já não comporta, né, não dá conta da quantidade de questões pendentes, né, e as resistências, porque quando estamos leais ao nosso sistema, nós não abrimos mão daquela visão que nós acreditamos ser a correta, né?
Então, eu acredito que deu para passar mais ou menos o básico, né? Isso é um assunto bem profundo, é um assunto que é muito do sentir também. Então fica esse gostinho, né, para quem quiser, quem se interessar, quem realmente desejar se aprofundar mais nesse tema, ter essa experiência de cura, ter essa experiência de mudança, né, para que acesse, né, nós estamos aqui no Instagram, tem o acesso do meu telefone, do meu WhatsApp, e também tem a caixa de mensagem, né? Vocês fiquem à vontade para tirarem suas dúvidas. De repente, querendo fazer uma constelação, a gente pode também estar agendando um movimento desse. Observar esses movimentos que já existem, como o que eu coloquei, né, com a doutora Ilka, que é lá no fórum do Joana Bezerra, né? Eu acredito que esse ano, mas não, porque a gente já está próximo ao recesso, eu não sei se próxima semana vai ter, mas com certeza, se Deus quiser, para o ano vai estar lá continuando, né, todas as quintas-feiras no horário da manhã, e tantos outros, porque existem muitos movimentos, né? Dentro da Universidade Federal de Pernambuco nós temos movimentos, o Brasil todo, graças a Deus, tem acesso. Existem advogados, juízes e promotores de justiça, inclusive, que já tiveram esse contato com a constelação e viram o quanto podem ser benéficas, né? Trazer benefícios, né? E aí a Thelma fala, nosso corpo vive em ressonância com tantos outros sistemas, porque é um sistema composto de vários sistemas dentro de outros sistemas sociais. Exatamente, Thelma, porque assim, como eu falei, o sistêmico não é exclusivo só do meu sistema. Cada um tem o seu, é individual, é único, porque os traumas que eu vivi, a experiência que eu vivi, ela é única, ela é minha. Ela está dentro do meu sistema, do meu avô, bisavô, tataravô. Porém, todos nós vivemos dentro de um outro grande sistema, que é justamente o social, o coletivo, né? E aí, nesse coletivo, existem as situações, né, que podemos mencionar, a questão da escravidão, a questão do massacre, né, dos povos originários, a questão do homem europeu que veio e veio só para explorar, né, a nova terra, né? Então tudo isso tem consequência. Todas as nossas ações, elas têm uma resposta do próprio sistema, né, do próprio universo, na verdade. Né? Então, se existe uma situação de dor, de sofrimento, de exclusão, aquilo vai ter consequência. E quem vai ter acesso, muitas vezes, a essa consequência são justamente os nossos descendentes. É aquela geração posterior. Então, para que se tenha vamos dizer assim, um bloqueio para que isso não continue, vamos dizer, uma limpeza de toda essa herança, né, de dor e sofrimento, depende de nós, né? Tem até aquela música, né, depende de nós, né? Então, assim, não é buscando culpados, não é apontando o dedo para os outros que algo vai mudar. A mudança, ela começa dentro de nós. Então, para mim, para o meu sistema, deixa eu ver o que é que eu posso contribuir para o meu sistema. E aí, cada um vai trabalhar o seu sistema, né? E aí, com isso, vai se reverberar, que a gente fala, né? Isso é como você jogar uma pedrinha dentro de um lago. Você joga a pedra e aí tem aquelas ondas que ficam ao redor. Então, é isso. Né? E aí a Thelma fala, o que está fora serve de gatilho para ativar nossas memórias internas, se não resolvermos repassarmos para os demais. Repassaremos para os demais. Exatamente, Thelma. Então, os gatilhos é aquilo. Eita,
aconteceu isso comigo. Ou o meu sistema já viveu isso. Às vezes você não viveu aquilo, mas o teu sistema já viveu. Então, esse gatilho, ele faz com que, se você não tem consciência do que é aquilo, você tem uma reação. E a sua reação, muitas vezes, ela é desproporcional ao hoje. Porque ela vem com toda uma carga do passado. Não, mas foi tão simples agora. Não, mas tem lá atrás, foi muito forte. Lá atrás, a dor foi muito intensa. E aí, muitas vezes, lá atrás, é você na sua infância também, né? Então, assim, quando eu era pequena, aquilo foi muito forte. Por quê? Porque eu era uma criança. Mas agora, né, enquanto adulto, é até bíblico também, agora como adulto, eu ajo como adulto, eu me visto como adulto, então é cobrado do adulto uma postura e uma reação diferente diante daquela situação. Mas como você muitas vezes está preso, congelado, na verdade, lá atrás, você repete. E instintivamente você repassa para os demais. Então é aquele ciclo do ódio, ciclo da dor, mas nós somos, no dia de hoje, convidados a repassarmos o ciclo do amor, o ciclo da cura, porque está em nossas mãos essa possibilidade de mudança. Também a gente não pode mudar o outro. A gente também tem que ter essa concepção. Nós não estamos aqui salvadoras do mundo. Nós estamos contribuindo, né? É aquela questão de saber o seu lugar. Olha, no meu lugar, para o meu sistema, eu vou agir um pouco diferente. Porque senão a gente pode cair na arrogância. A arrogância de se sentir melhor do que os antepassados, de se sentir melhor do que o outro que não está ainda na sua consciência. Porque cada um tem um tempo para esse despertar. Não é linear, não é para todo mundo a todo momento. Então as constelações também não são para todo mundo. A resolução de um conflito de uma forma harmoniosa não é para todo mundo. Existem situações que sim, vão ser necessários os conflitos, o processo, a demora, para que aquilo seja bem observado, trabalhado e dissolvido. Outros não, outros já conseguem ter esse acesso, né? E aí, Paloma faz parabéns pela sua atitude de divulgar do quanto a constelação pode ajudar a humanidade. E o jurídico tem feito muitos avanços e ajudando muito. Melry, é muito bom escutar uma colega consteladora. Ah, gratidão, querida. Eu é que agradeço a sua audiência aí, a sua participação, né? E é isso, eu acho que cada um vai fazer a sua parte, né? Contribuir da maneira que é possível. E nós, enquanto advogadas, eu sou advogada há 25 anos, né? Eu tenho a minha OAB, na verdade, é de 2000. E aí vou fazer 25 anos agora, próximo ano. Mas o judiciário, ele sempre me chamou muita atenção essa situação de você ter que estar só na briga e naquela luta e naquela, inclusive, enquanto advogada, né, e a colega aqui, ela vai entender, e os outros colegas que estão me ouvindo, o quanto muitas vezes é colocado para o advogado que não conhece, né? Oi, Algarina, tudo bem, querida? A Algarina é uma colega que fez também constelação familiar após, lá em João Pessoa. É uma querida. Que bom que você está aqui. A gente está falando um pouco, Algarina, do campo morfogenético, da importância do campo nas constelações, e a gente também está trazendo um pouco as constelações dentro do judiciário, né? No meu trabalho enquanto advogada. E aí eu estou colocando o quanto sempre me chamou muita atenção esses grandes conflitos se arrastando, e enquanto advogada, muitas vezes esse peso que os colegas advogados carregam de não conhecer o seu lugar, né? De não entender
o quanto cada um tem o seu papel, o quanto o conflito não é do advogado, né? Tem advogados que, de uma forma equivocada, dizem assim, agora pode deixar que esse seu problema é meu, eu vou resolver. Então vem uma forma muito arrogante e vaidosa de que eu vou ser o salvador do mundo, eu vou resolver tudo. E não é isso. Cada um tem o seu lugar. O advogado, ele faz esse papel de ponte, né, entre o cliente e o juiz, repassando para o juiz as informações, a fala do seu cliente. Porque muitos conflitos, muitas vezes, eles são criados porque a pessoa não foi vista, a pessoa não foi reconhecida. Acontece muito na justiça do trabalho. Então, o trabalhador, ele não tem o reconhecimento do patrão, daquela empresa, do quanto ele doou da sua vida, do seu tempo para eles. Então, isso faz uma grande diferença. Quando uma simples fala de dizer assim, eu reconheço o seu trabalho, eu reconheço o seu valor, eu sinto muito pelas injustiças que foram vistas, que foram feitas, isso já desarma. Pronto, era isso que a nossa alma estava querendo ouvir. E aí, com isso, quando a gente está desarmado, as soluções chegam mais rápidas, chegam de uma forma mais tranquila. As pessoas podem realmente deixar fluir as coisas, né? Vou precisar sair para começar meus atendimentos. Tá ótimo, Thelma. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu vou deixar gravada. Eu também já estou me encaminhando para a finalização da live. Eu espero que realmente tenha contribuído de alguma forma. Fica o convite, fica a fala, né, de informação sobre o tema e o desafio de que cada um possa contribuir aí de alguma forma dentro do seu trabalho, seja como terapeuta, seja como advogada, seja como for, de uma forma positiva para que a nossa sociedade cada vez mais evolua e floresça a paz, né? Que eu acho que é o que todos nós hoje em dia estamos precisando. Então, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, fique à vontade aí. Mas aí a gente vai se encaminhando para a finalização, né? E agradecendo muito todos que puderam participar de alguma forma, todos que ainda vão assistir essa live, né? Todos que ainda vão ter acesso, e me coloco mais uma vez à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer situação. E um grande abraço a todos, que vivam esse momento do dia de hoje, né? 12/12, para cada um poder contribuir, né, de alguma forma para a mudança. A primeira, do seu sistema. E com isso, reverberar para a mudança do nosso sistema e do mundo todo. Tá certo, querida? Um beijo a todos. Até a próxima. Tá bom? Vou agora aqui encerrar.